Turma, na atividade 1 nos pede para indicar quais são os lados, e aqui dá um exemplo, né, de como nós podemos representar os lados, os vértices, aqui um exemplo também, e os ângulos internos, outros dois exemplos de como representar deste quadrilátero. E pede para escrever também a classificação de cada ângulo, se é agudo, obtuso ou reto. Então, turma, primeiro, considerando os lados, por que eles podem ser representados assim? Porque letras maiúsculas na geometria representam um ponto. Então, se você tem dois pontos, esses pontos significam o início e o fim de um determinado segmento de reta. Segmento de reta é quando você sabe a origem e o final. Então, se ele pergunta os lados, você pode falar aqui. Os lados são os segmentos AB, né? O segmento BC, o segmento CD e o segmento AD. Beleza? Esses são os lados e podem ser representados assim. Já os vértices, né? Ele fala para nós representarmos com a letra referente ao ponto. Então, nós temos os vértices A, B, C e D, que são, né, os vértices A, esse aqui, vértice B, vértice C e o vértice D. Já os ângulos internos, eles nos pedem para representar por letras, né? E aí você pode representar dessa maneira, que é o A, né? Aí seria essa parte de dentro, o ângulo A, o ângulo B, né, aqui em cima, o ângulo C e o ângulo D. Ou você pega os três pontos. O que significa os três pontos, pessoal? Se você pegar o ponto B, o ponto A e o ponto D, esse espaço, né, que é formado entre esses dois segmentos é o que nós chamamos de ângulo. Por isso que essa maneira também é possível representar. Esse é o ângulo ADC. Qual que é o ângulo ADC? Você sai do ponto A, passa pelo ponto D e vai até o ponto C. O D é a letra que está no meio e está com símbolo exatamente porque o ângulo está sendo formado no D. Da mesma maneira que DCB. O ângulo não está sendo formado no B, no C, desculpa. Então esse é o ângulo DCB. O último aqui é que está sendo formado no B. Então é o ângulo CBA. Poderia em algum momento falar do ângulo ABC e aí você saberia que é o mesmo ângulo, beleza, turma? Já aqui embaixo nos pede para classificar cada ângulo, a classificação de cada ângulo. Para nós classificarmos cada um dos ângulos, nós precisamos saber a medida, porque, né, ele quer que você classifique da seguinte maneira, agudo, obtuso ou reto. Então, se o ângulo A mede 113, 113 ele é maior do que 90 graus. Então, ele vai ser um ângulo obtuso. O ângulo B, 46 graus, ele é menor do que 90 graus, então vai ser agudo. E o ângulo C, ele é maior que 90 graus, obtuso também. E o ângulo D, ele é igual a 90 graus, então ele vai ser um ângulo reto. Beleza, turma?